De repente, mais de 150 palestinos aparecem num aeroporto da África do Sul. E ninguém, absolutamente ninguém, sabe ao certo quem os enviou. É uma daquelas histórias que, se não fosse real, pareceria um roteiro de filme, né? Totalmente. E hoje, aqui nesta edição, a gente vai destrinchar esse caso estranho, cheio de silêncio conveniente e interesses que, olha, não são nada inocentes. E vamos tentar mostrar o que isso revela sobre a geopolítica atual. Exato. Para esta edição, nossa base são reportagens da Al Jazeera e também entrevistas diretas com os passageiros. E com a jornalista investigativa que acompanhou tudo bem de perto. Isso. Como sempre, os links para todas as fontes estão na descrição. E a história já começa de um jeito que, bom, define todo o tom de mistério. Não é uma chegada organizada, não é um resgate com equipes de boas-vindas, é o puro caos. Exato. Tenta imaginar a cena. Um avião lotado pousa em Joanesburgo. Dentro, dezenas de famílias, muitas crianças, tinha até uma mulher no último mês de gestação. Nossa. E em vez de desembarcarem, eles ficam ali, presos na aeronave, parados na pista do aeroporto por 12 longas horas. 12 horas. É difícil sequer imaginar o estado mental dessas pessoas, né? Pois é, depois de pagar uma fortuna e passar por uma viagem exaustiva para fugir de uma zona de guerra, o primeiro acolhimento são 12 horas de pura incerteza. E essa incerteza, na verdade, já vinha de muito antes. Para a gente entender, podemos seguir a jornada de uma das passageiras, a Shahed Abu Samra, uma jovem de 19 anos. A família dela já tinha saído, né? Ela estava sozinha. Exatamente. Sozinha em Gaza. E para embarcar nesse voo, ela pagou $2.000. $2.000 é uma quantia enorme em qualquer lugar, mas lá, especialmente lá. É uma fortuna. E o trajeto em si foi uma verdadeira odisseia, não foi um voo direto. Nem de longe. Ela primeiro viajou 4 horas de ônibus, isso dentro da própria Gaza, de Carabalé a Kerem Shalom. O que já é uma jornada por si só. Daí um voo de 5 horas para o Quênia e só então um outro voo de 6 horas para a África do Sul. É uma viagem de mais de 15 horas, sem contar as esperas, o estresse todo. E o mais assustador, para mim, eram as instruções. Elas dizem muito sobre, a natureza dessa operação. Com certeza. A ordem era muito clara. Levem apenas o essencial. O essencial. Passaporte, dinheiro e celular. Nada de bagagem. Pensa o que isso significa. Deixar para trás suas roupas, fotos, objetos, a sua vida material inteira para caber numa bolsa pequena. É uma ruptura total com o passado. Total. E era uma ruptura também com a certeza do futuro. Porque o detalhe que eu acho mais desconcertante é que eles não sabiam para onde estavam indo. Isso me parece inacreditável. Como alguém entra num avião sem saber o destino. Exato. É o ápice do desespero. As informações que eles tinham eram vagas, boato, sabe? Talvez África do Sul, talvez Malásia. Nenhuma confirmação. Eles entraram naquele avião apostando no desconhecido. Porque o conhecido era insuportável. Eles estavam fugindo de bombardeios, da fome, da destruição. Qualquer lugar parecia melhor do que ficar. Então, temos essa viagem para o desconhecido. A pergunta que fica é: quem tem a capacidade, tanto logística quanto política, para organizar algo assim? Tirar centenas de pessoas de Gaza, que é uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, e simplesmente levar para outro continente. Por onde a investigação começou a achar as respostas? Bom, a primeira pista, a fachada de toda a operação, é uma entidade chamada Almi Europe. Almi Europe. Isso. No site deles, eles se descreviam como uma organização humanitária alemã, supostamente fundada em 2010. A missão declarada era nobre, né? Ajudar pessoas em zonas de conflito. Parecia legítimo à primeira vista. Parecia. Mas o que me chocou nessa história foi a simplicidade da investigação que derrubou essa farsa toda. Não precisou de um hacker genial, né? Não, bastaram algumas ferramentas básicas de jornalismo digital. Exatamente. O castelo de cartas desmoronou rápido. A primeira coisa que os jornalistas notaram foram as fotos no site. As fotos dos projetos humanitários. Isso. Crianças sorrindo, aquela coisa toda. Só que, na verdade, elas foram roubadas dos sites de outras ONGs. ONGs reais com reputação. Uma pesquisa de imagem reversa no Google resolveu isso em minutos. Em minutos. E as fotos dos funcionários
essa parte é bizarra. Parece coisa de filme de espionagem B, né? Totalmente. As fotos da suposta equipe da Alme eram de pessoas que não existem. Rostos gerados por inteligência artificial, sabe? Com aquele brilho estranho no olhar. Caramba. E claro, qualquer tentativa de contato era um beco sem saída. O e-mail dava erro, não tinha telefone. E o endereço físico? O endereço em Jerusalém Oriental. Falso. Não tinha nada lá. É um amadorismo que quase parece proposital, assim. Quase como se não se importassem em ser descobertos. Mas no meio dessa fumaça toda, os investigadores acharam um fio de verdade. Exato. Uma conexão real. E essa conexão pessoal é o que racha a fachada anônima da organização. Numa versão antiga do site, que estava arquivada, tinha um logo de uma empresa parceira, Talent Globus. Talent Globus. Puxando o fio dessa empresa, eles chegaram a um nome: Tomarer Lind, um cidadão com dupla nacionalidade, israelense e estoniana. E como eles fizeram a ligação direta dele com os voos? O próprio Lind fez. No perfil dele no LinkedIn, ele postou publicamente que estava envolvido na evacuação de palestinos de Gaza. Ele se gabou disso. Ele se gabou do feito. Foi o primeiro elo real, a primeira vez que a Operação Fantasma ganhou um rosto e um nome. Ok, então temos uma organização fantasma, um site falso e uma pessoa real que admite a participação. Mas isso ainda não responde à questão principal. A de $1 milhão. Como centenas de pessoas conseguem autorização para sair de Gaza? Sair de lá não é como pegar um ônibus na rodoviária. Exige permissão explícita de Israel. E é aí que a investigação aponta para uma possível coordenação num nível muito mais alto. As pistas levam ao chamado Bureau de Imigração Voluntária. Bureau de Imigração Voluntária. Que nome. É um departamento que opera dentro do Ministério da Defesa de Israel. E o que esse órgão faz oficialmente? Como ele se encaixa nisso? Oficialmente, ele lida com a imigração de palestinos. Mas o termo voluntário é, como a gente vai ver, extremamente carregado. E a conexão aqui não é só especulação. Tem algo mais concreto? Tem. Um porta-voz do governo israelense, quando foi questionado sobre esses voos, deu uma resposta muito calculada. Ele disse: se os palestinos quiserem sair, eles devem ter permissão para sair. Uma não negação que diz tudo, quase uma admissão por omissão. Exatamente. Mas tem uma prova ainda mais concreta. E é talvez a descoberta mais importante da investigação. Que foi? No arquivo digital do site da Al Jum Europe, naquela mesma versão antiga, tinha uma página que foi deletada rapidamente. Mas a internet não esquece, né? Com certeza não. No cachê, os jornalistas acharam um documento para download. O título era Acordo para Migração Voluntária de Gaza. Era um formulário. Um formulário que os viajantes tinham que assinar. Exato. E a terminologia usada era a mesma do governo. A conexão estava ali, por mais que tentassem apagar. Inacreditável. E enquanto isso tudo se desenrola, do outro lado do mundo, o governo da África do Sul é pego totalmente de surpresa. Completamente. Como foi a reação deles quando esses aviões simplesmente apareceram? Foi de choque e de uma denúncia muito forte. O governo sul-africano, que historicamente apoia a causa palestina, não mediu palavras. Eles descreveram a situação como um plano claro para limpar etnicamente os palestinos de Gaza. É uma acusação de uma gravidade imensa no direito internacional. Gigantesca. E o próprio presidente, Cyril Ramaphosa, se manifestou. O que ele disse? Ele afirmou que o país recebeu os palestinos por empatia e por razões humanitárias. Mas aí ele adicionou a frase crucial: parece que eles estavam sendo expulsos. Isso deixa clara a percepção do governo sul-africano, né? Que não era uma simples imigração. De jeito nenhum. Isso criou um problema gigantesco para as autoridades de imigração. O que você faz com 150 pessoas que chegam sem a documentação correta? É um dilema legal e humanitário colossal. Exato. Os passageiros chegaram sem nenhum documento de saída adequado. Os passaportes não tinham selos de saída de Gaza ou de Israel, nenhuma permissão oficial. Para todos os efeitos legais, eles se materializaram em solo sul-africano. É a história que uma policial contou para Shahed, a jovem de 19 anos, não é? Sim, a metáfora dela foi perfeita. Ela disse para Shahed: vocês são como pessoas que chegam como convidadas a uma casa sem bater na porta. porta. Eram convidados inesperados, sem documentos, sem aviso.
sem um anfitrião oficial para receber. Isso coloca a África do Sul numa posição impossível. Como assim impossível? Pensa bem, se eles os aceitam sem questionar, poderiam ser vistos como cúmplices de um projeto de esvaziamento populacional que eles mesmos condenam. E se os mandam de volta? Estariam devolvendo crianças, mulheres grávidas, doentes, por uma zona de guerra ativa. No fim, a humanidade prevaleceu e eles foram autorizados a entrar. Mas a questão política ficou ali, pairando no ar. E tudo isso nos leva a um ponto fundamental, talvez o centro moral de toda essa edição: o uso da palavra voluntário. Essa palavra? A Organização Fantasma usa, o governo israelense insinua, mas a gente pode honestamente chamar de escolha livre quando as pessoas estão fugindo de bombas, de fome, da destruição completa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta mais honesta vem dos próprios passageiros. A Shahid foi muito clara sobre isso na entrevista. O que ela disse? Ela disse, e eu cito, não foi uma imigração. Cada pessoa naquele avião tinha sua história, suas razões para sair. E que razões eram essas? Eram razões de vida ou morte, né? Exato. Tinha pacientes com câncer que precisavam de tratamento que não existe mais em Gaza. Tinha estudantes universitários, como a própria Shahid, que só queriam voltar a estudar. Famílias que perderam tudo. Famílias inteiras que perderam suas casas e buscavam só um teto seguro para os filhos. Cada um tinha uma história de sobrevivência, não de escolha de estilo de vida. Então, o que está sendo enquadrado por alguns como uma escolha política de migrar é, na realidade, um conjunto de decisões desesperadas. Não é uma escolha entre ficar ou partir, mas talvez uma escolha entre uma morte provável e uma chance incerta de vida em outro lugar. Exato, e a jornalista Aber Filawa, que investigou a história, ela tem uma perspectiva ainda mais ampla sobre isso, né? Porque ela mesma é de Gaza. Sim, e isso é muito importante. Ela deixou o território há mais de 10 anos, não por causa de uma guerra, mas porque ela queria algo que a gente toma como garantido: a liberdade de movimento. A liberdade de poder pegar um avião, de viajar. De poder cobrir um evento de trabalho sem precisar de meses de um processo burocrático humilhante. Ela entende profundamente esse desejo por uma vida normal. E ela também faz um ponto crucial sobre a população de Gaza não ser um bloco único. Um ponto fundamental. Ela conta que a família dela, por exemplo, se recusou a deixar o bairro deles no norte de Gaza, mesmo nos piores momentos. Eles estão determinados a ficar. Gente que sonha em sair só temporariamente para estudar ou se tratar e depois voltar para reconstruir. E tem aqueles que nunca sairão, não importa o custo. O que significa que chamar tudo isso de imigração voluntária é mais do que uma simplificação. É apagar ativamente toda essa complexidade humana. É substituir todas essas histórias individuais por uma narrativa política conveniente. O que começa como uma rota de fuga desesperada pode se tornar, aos olhos do mundo, uma política de deslocamento normalizada. Isso nos força a perguntar: qual a diferença entre um resgate humanitário e uma ferramenta para redesenhar a demografia de um território? Quando a sobrevivência é a única opção, o conceito de escolha voluntária perde totalmente o seu significado. Lembre que o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes para você. Um abraço e até a próxima edição.